Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 333. E o 333 nós vamos para a questão 742. E o tema agora é guerras. Agora um novo tema, mas é uma sequência dentro do mesmo capítulo, né? E Kardec faz a seguinte pergunta: que é o que impele o homem à guerra, né? Então, o que impele o homem à guerra? Impelir é o mesmo que lançar, né? Atirar à guerra, né? Então ele se joga, né? Projetar-se é aquele gosto, né? Aquilo que leva a pessoa à guerra, que leva a pessoa a sentir gosto pela guerra, a sentir prazer pela guerra. Então, vamos pensar assim também, que é o que impele o homem à guerra. Então, o que é que faz o homem a guerrear, né? Então, vamos pensar assim, o que é que faz o homem a guerrear, a partir para a guerra, a destruir, né? Tudo quanto é coisa. Só que nós não podemos nos esquecer não, que no esmiuçamento nós tratamos de alguns tipos de guerra. Tanto a guerra física, quanto a guerra interna. Essa é terrível, hein? Porque veja bem, que é o que impele o homem à guerra? Os bons espíritos respondem assim, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Meu Jesus amado. Como eu costumo dizer aqui, Jesus, Maria, José e os apóstolos tudo junto. Porque olha só para você ver. O que leva o homem a guerrear, a uma guerra, né? Um país contra o outro. 10 países contra 10 outros países. Não resolvemos, vamos resolver na guerra. Aí se armam de lá, se armam de cá e fogo. Como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos simplificar dessa forma. Olha só. Predominância da natureza animal. É a predominância da natureza animal do ser sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Meu Jesus amado, Maria e José com todos os apóstolos junto. Você viu só? O transbordamento das paixões. Agora, vem cá, viu? Veja bem. Quando fala em paixões, eu costumo ressaltar bastante isso aqui. Quando fala em paixões, as pessoas pensam logo na Geralda, no Sebastião. Porque eu fui apaixonado pelo Sebastião. Eu fui apaixonado pela Geralda. Aqui não está falando nada desses tipos de paixão aqui não, tá? Aqui está falando
de outros tipos de paixões. Aquela paixão assim, orgulhosa, egoísta. Porque você sabia que o egoísmo também, ele faz parte das paixões? O egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, a avareza, a não aceitação, o orgulho, a não aceitação, a não paciência, tudo isso aí faz parte das paixões primitivas. Os desejos, os gostos, faz parte das paixões. Os vícios pela sexolatria, os vícios pelas drogas, pelas bebidas, os vícios pelas traições. Aí agora já entra a Sebastiana e o Benedito. Entendeu? Olha só para você ver. Quanta coisa. Os vícios pelas paixões, pelos desejos de bens materiais. Os vícios primitivos. O vício pelo cultivo das coisas que não presta. Os vícios por não se despojar, né, dos desejos negativos. Isso tudo são paixões. Porque, veja bem, a guerra, um país contra o outro, todos esses itens que acabamos de dizer encontram-se associados. Porque as guerras, o princípio de muitas guerras é a predominância da natureza animal, onde o orgulho, o egoísmo, encontra-se mais ativo. Encontra-se mais ativo. Então, aquele desejo de destruir o outro para apossar-se do que é do outro. É a cobiça pelas coisas do outro. Aí saem aquelas guerras onde milhares de pessoas morrem nos campos de batalha. Não é verdade? Agora, guerra externa sempre existiu no mundo. Quantas batalhas em todas as dinastias na época dos faraós, né, dos egípcios, 29 dinastias. Quantas guerras não houveram? Roma, por exemplo, quantas guerras Roma não promoveu? Não é verdade? 9 cruzadas. Quantos milhões de pessoas não morreram? As
as inquisições, a escravatura, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o interesse, o egoísmo, o orgulho, o desejo de destruir o outro e apossar-se do que é do outro. Então isso é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. As paixões por todos esses sentimentos e esses desejos. No estado de barbárie, os povos um só direito conhece. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Olha que ignorância. É uma ignorância ou não é? Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então você percebe que quanto mais primitivo o ser humano, quanto mais próximo do primitivismo, do animal, quanto mais atrasado, mais desejo esse ser possui, né? Pela guerra. Porque ele é dotado de mais sentimento negativo, de paixões, de sentimentos, de paixões, de desejos, de vícios, né? Ele muito mais animal, ele se apresenta muito mais como um animal. Eu fico em dúvida com essa questão. Por que em dúvida? Porque a gente não vê animal disparando bombas nucleares. Mas a gente já vê o bípede que se diz dotado de inteligência, que se diz dotado de princípio de inteligência, ainda bem que é princípio, não é inteligência, disparando bomba nuclear um contra o outro. Agora, nós percebemos que essas guerras, elas encontram mais-se no princípio do primitivismo, do animal, do selvagerismo no eu da pessoa. Mas conforme o ser vai evoluindo, conforme ele vai adquirindo cultura, intelecto, moral, ele vai se despojando-se de todos esses sentimentos negativos. Não é verdade?
e vai se despojando-se deles. No entanto, o que em determinada época mais remota, qualquer coisa, ou melhor, qualquer coisinha, já já decidiam que aquilo ali seria resolvido na ponta da lança. Agora, no ano de 2021, parece que as pessoas já estão fisicamente, calma lá, parece que fisicamente as pessoas já estão mais civilizadas. Já não estão assim preferindo mais a guerra. Por quê? Porque todo mundo sabe que a guerra ela só traz prejuízo para ambas as partes. Porque se o prejuízo fosse apenas de um lado da guerra, até que seria aconselhável a guerra. Mas acontece que todo mundo sai perdendo mediante uma guerra. Todas as nações, o mundo inteiro. Você entendeu? Agora a gente entende que não existe só a guerra física, as bombas nucleares. Você entendeu? Não existe só as guerras de metralhadora, de arma de fogo, de canhão, mísseis. Existe a guerra interna. E essa guerra interna, gente, ela é pior que a guerra externa. Você sabe por quê? Porque vamos pensar assim. A Segunda Guerra Mundial, ela durou aproximadamente, vamos pensar assim, 10 anos. Agora, a guerra interna, ela dura uma vida inteira, podendo durar até algumas reencarnações. Porque você vai pensar, vamos analisar, a ansiedade, a angústia, a melancolia, a depressão é uma guerra interna. É uma guerra interna pessoal. Antigamente, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra, pensar só nela só. Vamos esquecer as outras, porque senão fica muito longo o assunto. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra em que se reuniu países contra países coletivamente, externamente. Não é? Mas você consegue entender que desde que o mundo passou a ser povoado por seres humanos, a humanidade traz dentro de si guerras milhões de vezes pior que a Segunda Guerra Mundial. Ora, gente, o orgulho e o egoísmo são os responsáveis por toda a desgraça que já existiu na face da Terra. Você sabia que o orgulho e o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a falta de amor,
a falta de aceitação, de compreensão. São guerras que ainda permanecem no nosso íntimo, sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja. São essas guerras internas que levaram às outras guerras externas a ocorrer. Essas guerras, o orgulho e o egoísmo que nós possuímos, foram os que deram início às guerras passadas. O orgulho e o egoísmo foram responsáveis pelas 9 cruzadas, pela Inquisição, pela escravatura, pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Essas guerras que nós possuímos interiormente, o orgulho e o egoísmo, foi que nos levou a preferir Barrabás do que Jesus há 2000 anos atrás. O orgulho e o egoísmo é que levou Judas a trair o Cristo, Pedro a negar nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? O orgulho e o egoísmo é que levou Paulo de Tarso a perseguir milhares de cristãos, até que ele, um dia, na estrada de Damasco, se converteu. Não vamos entrar nessa história porque ela é muito longa. O orgulho e o egoísmo é que levou todas as religiões a expulsar Deus e Jesus do cristianismo. O orgulho e o egoísmo é que levou e leva as filosofias a se compactuar com as trevas para disseminar a promiscuidade no seio da humanidade. O orgulho e o egoísmo é que leva seres humanos a trair outros seres humanos. Seres humanos trair uma sociedade, uma nação. O orgulho e o egoísmo é que leva os políticos a agir como estão agindo no ano de 2021. A justiça na corrupção, os políticos na corrupção, as religiões nas corrupções, e os não também nestas ciências a agir nas corrupções, a agir na ilegalidade, na desonestidade. Isso tudo são guerras externas. Mas você há de convir que para
para existir uma guerra externa, tem que haver uma guerra interna. O ser humano não foi doente, enfermo. Ele não só foi, aliás, como ele continua enfermo e doente, de orgulho e de egoísmo, de vaidade, de egocentrismo. E pelo fato dele possuir todos esses transtornos internos, entendeu? É onde acontece as desgraças externas. Porque todas as desgraças externas são reflexo das desgraças que nós trazemos internamente. Vamos para o próximo vídeo, vamos dar sequência nesse assunto.